Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal Global News. Eu sou Davidson Oliver e estou substituindo Lalume Carneiro na edição de hoje. Aqui é um espaço que vai te informar sobre o que aconteceu durante a semana. Vamos para os destaques de hoje. Taxa de desemprego no Brasil cai para 6,6%. Marco Civil da Internet tem data marcada para o julgamento no STF. Jornalista chileno faz elogios ao programa da Rede Global TV. Polícia prende homem acusado de estupro da própria neta. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no Global News. Polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 irmãos acusados de ocultar o corpo do próprio pai por cerca de 6 meses para continuar recebendo os proveitos de sua aposentadoria. O italiano Dario Antônio Raffaele de Otávio, de 88 anos, pai de 2 filhos, Conceição e Marcelo Manches de Otávio, o corpo do italiano era mantido em um quarto de casa onde moravam, na Ilha do Governador. Isso foi descoberto porque os vizinhos estranharam a ausência de Dario, quando resolveram procurar a polícia. De acordo com o delegado Felipe Santana, da 37DP da Ilha de Governador, o benefício seguia ativo e estava sendo investigado para saber quem fazia a retirada, se era Marcelo ou Conceição. Os 2 foram presos, desmaiaram com a prisão. Foram levados para um hospital e depois da alta médica estão no presídio de Bangu, enquanto a polícia segue periciando o caso. Ao receber uma denúncia de roubo no bairro do Açude, onde às 19 horas os ladrões tomaram de assalto uma motocicleta Honda Fan 125cc, um capacete e um celular de um casal de jovens, a polícia militar foi acionada e durante as buscas os policiais visualizaram 3 indivíduos com características repassadas. Os elementos tentaram fuga e foram contidos pela polícia. Com eles foram encontrados 2 simulacros de armas de fogo, 4 aparelhos celulares e R$10 em espécie. Questionados sobre a motocicleta, relataram onde estava. Foi localizado e entregue ao proprietário. Os mesmos relataram ainda que vieram até Poções com a intenção de roubar 4 motocicletas. Foram encaminhados para DESEP em Conquista, onde ficarão presos. Um homem de iniciais JAP, de 60 anos, foi preso na tarde do último sábado por policiais militares do 2º Pelotão da 79 CIPM, no município de Caetanos, no sudoeste da Bahia. O homem era alvo de um mandato de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A própria neta, de 11 anos na época. O irmão do acusado procurou o tenente Zé Roberto, comandante do pelotão, e as tratativas evoluíram para que JAP se entregasse. Assim foi feito. O encontro foi marcado no bairro Terra Branca, onde a voz de prisão aconteceu. O homem foi encaminhado para a DESEP em Vitória da Conquista para as medidas cabíveis. Antônio Gonçalves Sampaio Gabiru, motorista conhecido em Poções, veio a óbito após acidente com sua carreta na BR-116. O fato aconteceu na madrugada de domingo, quando viajava sentido Rio de Janeiro, carregando com polietileno. Com problemas pessoais no campo familiar e profissional, foi aconselhado a não seguir viagem e, mesmo assim, ele assumiu a carga e foi finalizar a entrega. Parou na divisa para descansar. Alegou que pararia para comprar remédio e por volta de 1 hora da manhã se perdeu na curva entre Medina e Itaiobim. Capotou e veio a óbito no local do acidente. Com o objetivo de desarticular uma rede criminosa com atuação interestadual, suspeito de comandar o tráfico de entorpecentes em diversas cidades baianas e manter conexões com grupos em outros estados. Além da Bahia, os alvos da operação incluem os municípios de Ribeirão Preto, em São Paulo, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A Polícia Civil da Bahia prendeu na manhã da última terça-feira 12 integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas durante a deflagração da Operação Aruna. A ação foi realizada de forma simultânea em cidades da Bahia, São Paulo e Pernambuco. No estado baiano, a operação foi coordenada pela 12ª Coordenadoria Geral de Polícia do Interior, com cumprimento de 7 mandatos de prisão em Pirá, 3 em Itatim, 1 em Itaberaba e 1 em Ibiquera, na região de Chapada Diamantina.
O governo de Minas Gerais decretou emergência sanitária animal após a confirmação de gripe em um cisne negro, ave oriental, em um sítio do município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi confirmado na terça-feira, 27, pelo Ministério da Agricultura. Segundo o governo estadual, não há impacto na produção de aves comerciais e o risco de transmissão para humanos é considerado raro. Nesta última terça-feira, dia 27, a ministra Marina Silva deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado após ouvir o presidente da sessão, Marcos Rondônia, se ponha no seu lugar. Marina respondeu: "O senhor quer que eu seja uma mulher submissa, e eu não sou." O outro senador, Plínio Valerio, do PCdoB Amazonas, completou: "A mulher merece respeito, a ministra não." Marina deixou a sala e depois afirmou: "Ninguém vai dizer qual é o meu lugar." O presidente Lula ligou para a ministra após o episódio e, segundo ela, ele disse: "Você fez o que era certo, de não tolerar o desrespeito." O fato é que esse episódio rendeu memes e é o principal assunto do meio político, tratado como misoginia. Ao deflagrar a 7ª fase da Operação Cisâmenes, a Polícia Federal apontou indícios de que militares abriram uma empresa com o objetivo de realizar ações de espionagem e até mesmo homicídios. As investigações encontrou uma tabela manuscrita com preços para matar autoridades do STF e até parlamentares do Congresso Nacional. Trata-se de uma empresa que no papel seria destinada a serviços de segurança privada, mas que na verdade operava em serviços ilegais de acordo com a investigação. Segundo a Polícia Federal, eles se autodenominavam informalmente como Comando C4, caça comunista a corruptos e criminosos. A Polícia Federal cumpriu um novo mandado de prisão contra um coronel da reserva do Exército, Etevaldo Caçadini de Vargas, suspeito de ser um dos líderes desse esquema de assassinatos, e contra outros alvos. A suspeita é que eles organizaram e executaram o assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto a tiros no final de 2023 em Cuiabá. Vamos para os comerciais e logo voltamos. Agora vamos falar do nocaute em bar de Goiânia. Um episódio envolvendo um motorista e um agente da Polícia Militar de Goiás chamou a atenção no setor do sudoeste de Goiânia. O incidente ocorreu em frente ao bar do Ciprão, onde o motorista foi nocauteado pelo policial após tentar agredi-lo durante uma abordagem. Testemunhas que estavam no local relataram que o homem estava causando transtornos no trânsito local. De acordo com os relatos, ele apresentava claros sinais de embriaguez e sua conduta no volante atrapalhava o fluxo de veículos na região. Preocupados com a situação, populares acionaram o serviço militar para intervir. Ao chegar no local, os policiais tentaram realizar a abordagem para conter a situação e garantir segurança no trânsito. No entanto, o motorista reagiu de forma agressiva e partiu para cima de um dos agentes, colocando em risco a integridade física do policial e das pessoas ao redor. Diante da ameaça, o policial reagiu com um soco, que acabou nocauteando o homem. Após o nocaute, o homem foi dominado e levado para a delegacia e seu carro foi apreendido. O presidente americano pareceu seguir a estratégia do seu antecessor, Joe Biden, ao cogitar aplicar novas sanções contra a Rússia. Nesta terça-feira, em uma nova publicação na sua rede social, Trump se mostrou enfurecido com o presidente russo. O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia. E quero dizer, muito ruins. Ele está brincando com fogo. Desta vez, Kremlin encarou as declarações de Trump como um risco para a Terceira Guerra Mundial. Assim como Putin, Netanyahu não dá sinais de que vá ceder à pressão de Trump, que leva ao cessar-fogo em Gaza e à libertação de reféns israelenses. Ao contrário, o exército ordenou a evacuação forçada do sul do conclave para executar o que planeja ser um ataque sem precedentes. O 90 Segundos de hoje traz ao jornalista e mestre geopolítico Tebni Henrique Pina Saavedra, direto de Santiago, do Chile. Sou Tebni Henrique Pino Saavedra. Nací en Santiago do Chile, soy chileno, por tanto,
E morei no Brasil desde 1979 até 1993. Nessa minha etapa fui casado, tive 2 filhos, hoje acrescentemos 4 netos. Fiz jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero e depois em grau de mestre na Federal de São Carlos eu fiz Ciências Sociais. Trabalhei no Brasil em vários lugares. Um deles foi na Associação Nacional de Transportes Públicos, na área de comunicações, assessoria de imprensa. Também numa editorial que fazia revistas de música, Motivo Editorial. Trabalhei também para fora do Brasil, aproveitando o meu conhecimento do idioma espanhol, que nunca perdi, para a revista Visión, que é uma revista que se editava no México e que tinha aproximadamente 700.000 assinantes. Era uma revista quinzenal, não era semanal. Trabalhei também e eventualmente, para revistas e jornais da Espanha. El País, talvez o mais importante, como correspondente enquanto se dava a situação do Tancredo Neves. Fiquei praticamente um mês em frente do Hospital das Clínicas. Também trabalhei para uma revista de Barcelona, em idioma catalão, que eu não conheço. Eram traduzidos esses trabalhos. E fiquei durante alguns anos fazendo trabalhos para diferentes meios de comunicação que me solicitavam, dada a minha permanência. Quando eu voltei ao Chile, comecei a trabalhar para alguns meios de língua portuguesa, principalmente de Brasil. Tanto é assim que fiquei trabalhando com o ex-apresentador de notícias da TV Bandeirantes, Fábio Panunzio, que tem um canal de televisão por YouTube. Fiquei 3 anos trabalhando com ele. Continuei trabalhando agora, há pouco, novamente no mesmo canal, com outros canais gaúchos. Tive a oportunidade de conduzir para um dos programas da TV do Panunzio uma entrevista exclusiva com o ex-presidente José Mujica, recentemente falecido, e a minha disposição para apoiar a imprensa brasileira é 100%. Por quê? Porque eu devo tudo ao Brasil. Título, profissão, o fato de ser pai e avô, tá? Esse sou eu. E agora quero confessar algo que me deixou muito feliz, porque não conhecia a emissora e acabei ficando em alguns programas. Por exemplo, o programa Rancharia. Assisti ontem e só observar o trabalho, o resgate cultural do Orônio, da Gabi, do Tiago, é francamente algo que deveria estar sendo veiculado pelo Brasil inteiro. Lembrei, claro, sem dúvida nenhuma, aquilo que fazia a TV Globo, né? Com o Som Brasil, Rolando Boldrin, Lima Duarte. Mas, se bom, eles eram muito bons, não resta a menor dúvida que eram atores. Assistir o apresentador do Rancharia com aquele sotaque, os cantores, o Orônio fazendo a apresentação e mostrando o que ele está fazendo pela cultura nordestina, me deixaram com a alma lavada. Creia, peguei e mandei para todos os meus contatos, que não são poucos. Vocês compreenderão que trabalhando para a televisão mesmo em YouTube, tenho muitos contatos. E falei disso, sem nenhuma intenção, além de mostrar que quando algo é autêntico, quando algo é nosso, olha, você se prende. Gostaria que todo mundo pudesse ter essa possibilidade que eu tive, mas que infelizmente os grandes meios, os meios comerciais, porque quando se fala de meios de comunicação social, tem os que se fazem com carinho e os que se fazem por amor ao dinheiro. Eu fico com os primeiros, e aí está o trabalho de vocês. Desemprego fica estável e atinge 6,6% no trimestre, terminando em abril, diz IBGE. CLT bate recorde. Taxa de desocupação é a menor para este período do ano, desde o início da série histórica em 2012. Ao todo, 7,3 milhões de pessoas estão sem emprego no país. A estabilidade nas taxas de desocupação
e subutilização confirma o que primeiro trimestre apontou, ou seja, uma boa capacidade de absorção dos empregos temporários e constituídos no último trimestre de 2024, explica William Kratochvil, analista e pesquisador. O Supremo Tribunal Federal, STF, através do presidente Luiz Roberto Barroso, marcou para a próxima quarta-feira, dia 4, a retomada do julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que na prática deve estabelecer regras para a operação das redes sociais no Brasil. A decisão de pautar o tema foi tomada logo após o governo Donald Trump ameaçar vetar visto para autoridades que sancionem a Big Techs. O julgamento do Marco Civil da Internet foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça, que colocou o caso de volta na mesa um dia depois de a AGU entrar com recurso distribuído à Toffoli. Casal é expulso de academia após comportamento homofóbico contra a personal trainer de usar o banheiro feminino da academia, onde a personal trabalhava na praia de Boa Viagem, em Recife. A Red Selfie decidiu expulsar o casal que instigou e impediu uma personal trainer de usar o banheiro feminino da academia em que ela estava trabalhando, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Caroline Clécia da Silva e Marcos Aurélio Mendes Leite discriminaram a fisiculturista Clei Moraes após confundirem com uma mulher transexual. Por meio de nota, a Selfit informou que encerrou o contrato dos clientes, conforme os principais valores da empresa. A rede de academias lamentou profundamente o caso e disse que repudia qualquer ato de preconceito ou violência, tendo missão de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor e respeitoso para todas as pessoas. Segundo uma fonte do governo americano, Musk não conversou com Trump antes de deixar o cargo. O bilionário Elon Musk deixou o governo de Donald Trump na quarta-feira, dia 28. De acordo com a imprensa americana, Musk ocupava o cargo especial de conselheiro e líder do Departamento de Eficiência Governamental. No X, Musk agradeceu Trump e publicou uma mensagem em tom de despedida. À medida que meu período como funcionário especial do governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Trump pela oportunidade. Durante o mandato de funcionário especial, Musk foi visto como um fardo político por membros e aliados externos de Trump. O presidente e o bilionário chegaram a discordar sobre tarifas impostas por Trump às importações. Em reunião na Secretaria Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação, MEC, com a Secretaria Nacional Marcelo Breganoli, para acompanhar o andamento das instalações das novas unidades do Instituto Federal da Bahia, IFBA, de Poções e Macaúbas. As unidades essas que contaram com a sua luta e do deputado estadual Zé Raimundo para sua criação. Cada unidade receberá inicialmente 15 milhões de investimento do governo federal para a construção de suas instalações. Em Poções, o IFBA já está com o terreno devidamente reservado, terraplanagem adiantada e a licitação para o início das obras deverá ser publicada dentro dos próximos 2 meses, informa o deputado Valdenor Pereira. Ficamos por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima edição.